Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniele Carneiro, sou psicóloga da equipe aqui da CSQV, da Coordenadoria de Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida. Hoje eu vou fazer a mediação dessa apresentação para vocês. Essa é a segunda apresentação dessa palestra, Alimentação e seus diferentes impactos, calorias, escolhas e trocas saudáveis. O primeiro encontro aconteceu aqui na sede, de forma presencial, né, para os servidores aqui, e essa nova edição online voltada principalmente para os servidores que estão lotados nas unidades, né, de postos fiscais, né, no interior do estado. Nosso objetivo com essa palestra é refletir de forma prática sobre como as escolhas alimentares influenciam diretamente na nossa saúde, na nossa energia e bem-estar, além de conhecer alternativas simples que possam contribuir para a redução de calorias e auxiliar no processo de perda de peso. Para isso, a gente conta com a presença das nutricionistas aqui da nossa equipe, da CSQV, Ana Luísa Ormonde, que é especialista em nutrição clínica e esportiva, e a Sandra Andrade, especialista em nutrição clínica e gestão de alimentos. Elas vão compartilhar aqui conosco os conhecimentos, experiências sobre escolhas e trocas alimentares mais saudáveis. Para quem está nos acompanhando, nos assistindo, eu vou pedir para vocês, se tiverem dúvidas, perguntas, algum comentário, vocês podem ir mandando no chat, que ao final da apresentação das nutricionistas, a gente vai interagir com vocês, né, abrir o espaço aí para dúvidas, enfim, para a gente bater um bate-papo aqui. Então, desejo a todos nós um ótimo encontro, que seja um momento aí de aprendizado e também de valorização ao trabalho das nutricionistas, dos nutricionistas, né? Que no dia 31 agora de agosto foi o Dia Nacional, Sandra, do nutricionista. Isso, Diana. Então, valorizar também aí o trabalho desses profissionais aí, que é muito importante para nós, né? Para o cuidado com a saúde. Então, para iniciar, eu vou passar a palavra agora para a Sandra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falar sobre algo que faz parte da nossa vida, de todos os dias, que é a alimentação. O tema da nossa conversa hoje é alimentação e seus diferentes impactos, calorias, escolhas e trocas saudáveis. A ideia é que no final dessa palestra, vocês saiam com dicas práticas para fazer escolhas alimentares melhores para o seu dia a dia, principalmente usando o que chamamos de trocas inteligentes. E nós vamos ver que é mais simples do que parece. Nós vamos mostrar ao longo dessa palestra. Pode trocar, Dani, por favor, o slide. Para começar, quero que todos pensem em cada alimento que colocamos no nosso prato. Ele é muito mais do que apenas comida. Cada escolha pode ser a chave para uma vida com mais saúde e energia. O nosso objetivo aqui é não falar de dietas radicais, mas sim de como podemos, com pequenas escolhas, reduzir o consumo de calorias sem abrir mão do prazer de comer o que a gente gosta. A meta é que, a partir de hoje, cada refeição seja vista como uma oportunidade de cuidar mais de si mesmo e dar um passo em direção a uma vida mais com equilíbrio. Então, vamos juntos nessa jornada. Vamos para o slide calorias. Próximo. Para entender as nossas escolhas, precisamos falar de calorias. As calorias são de forma de como medimos a energia que os alimentos nos dão. E essa energia vem de 3 grupos alimentares, chamados de macronutrientes, que é os carboidratos, as proteínas e as gorduras. É importante saber que nem toda caloria é igual. 2 alimentos podem ter a mesma quantidade de caloria, mas o impacto no nosso corpo é completamente diferente. Por exemplo, uma bala e uma fruta
podem ter a mesma caloria, mas a fruta oferece mais fibras, vitaminas e minerais, enquanto a bala só tem açúcar, que não nos dão esses benefícios. Isso acontece porque a energia dos macronutrientes é diferente. Uma grama de carboidrato ou proteína tem 4 calorias, enquanto uma grama de gordura tem 9 calorias. O álcool, por exemplo, tem 7 calorias. Por isso, fazer trocas de alimentos com mais carboidratos por outros com com menos gordura ou álcool ajuda a reduzir o consumo total de calorias. Próximo slide, por favor. Vamos ver, por exemplo, um exemplo prático. Na tela, temos a comparação entre um lanche feito com amendoim japonês e um sanduíche natural, de frango. O amendoim japonês parece um lanche simples. É um alimento processado, ele tem alto teor de gordura saturada e sódio. Em 75 gramas, mais ou menos 3/4 de xícara, ele tem 375 calorias. E por ser processado, não nos dão saciedade. Já o sanduíche natural, ele tem o pão integral, o frango, o requeijão, light e vegetais, tem 370 calorias. Então, você vê, ó, tem 370, enquanto o outro tem 375. Ou seja, quase a mesma quantidade do amendoim japonês. A grande diferença é que ele é um lanche nutritivo, com mais nutrientes e que nos deixam mais saciados por mais tempo. Essa é uma troca inteligente. Slide 5. Por que reduzir gorduras e carboidratos vazios e a importância das trocas inteligentes? Porque o sanduíche de frango é a escolha melhor? Porque ele nos dá nutrientes que o amendoim japonês não tem. Alimentos ricos em gorduras trans e saturados, como as que encontramos em salgadinhos industrializados, pode aumentar o colesterol ruim e o risco de problemas cardíacos. Já os carboidratos refinados e açúcares simples, como refrigerante, doce, nos dão energia rápida, mas não tem nutrientes. E a fome volta logo depois. E aí que entra as trocas inteligentes. Ao escolher alimentos com mais fibras, vitaminas e proteína, nós ganhamos mais saciedade, melhoramos o nosso metabolismo e reduzimos os riscos de desenvolver problemas com obesidade, diabetes. Então, pequenas escolhas no dia a dia trazem grandes resultados ao longo do prazo. Próximo, por favor. Aqui, gente, nós vamos aprender como que é esses alimentos processados, como que é o alimento ultraprocessado, in natura, minimamente processado. Para nos ajudar a fazer essas trocas, existe uma regra ouro. Sempre prefira os alimentos in natura ou minimamente processados, em vez de ultraprocessados. Alimentos in natura são aqueles alimentos que vêm da natureza, sem alteração. Por exemplo, frutas, verduras, legumes. Os minimamente processados passam por pouca alteração, como limpeza, seleção, embalagem. Por exemplo, um arroz embalado, um pacote de lentilha embalado, um chá de saquinho, um ovo na caixinha. Então, esses são exemplos de alimentos minimamente processados. É o alimento, né, in natura, só que só colocou nele uma embalagem. Os processados são fabricados a partir de um alimento natural, mas com a adição de um conservante nele, que pode ser um sal, um açúcar, por exemplo. A azeitona. A azeitona, a gente pega a azeitona in natura e adicionamos sal nela para conservar. Então, é um alimento processado. O milho, a mesma coisa, colocamos o sal nele. Então, todo alimento processado, né, ele foi adicionado um conservante nele. Gente, uma dica, quando for consumir esses alimentos processados,
jogar uma água filtrada nele. Então, por ter muito sal lá, conservantes, então seria interessante você passar uma água, e isso vai estar ajudando a reduzir um pouco do sódio desse alimento, e fica mais seguro para você consumir. Já os ultraprocessados são aqueles alimentos transformados pela indústria, com pouquíssimos ingredientes naturais e muitos aditivos químicos. Como a gente vê aqui, né? Os biscoitos, esses de pacotinhos. A regra é simples, gente. Quanto mais natural, melhor para a nossa saúde. Vamos a alguns exemplos, embora populares, mas são ricos em calorias, que nos deixam pouco saciados. Bebidas açucaradas, refrigerantes, suco de caixinha, são cheios de açúcar, corantes, mas não matam a nossa fome. Bolos e doces oferecem muitas calorias, gorduras e açúcar, mas a fome volta logo. Você come só naquele momento e passa um pouquinho, melhor já está com fome de novo. O fast food, como hambúrguer, batatas, tem muitas calorias, gorduras e sódio, mas não oferecem saciedade duradoura. Esses são os tipos de alimentos que devemos consumir com moderação e, sempre que possível, substituir por opções mais saudáveis. Pode passar, por favor. Exemplos de alimentos com baixa caloria e grande saciedade. E quais são os alimentos que nos ajudam a sentir mais satisfeitos? E sem consumir com tantas calorias. Proteínas magras, como frango, peixe, ovos, ajudam a construir músculo e nos deixam mais saciados. As leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, são excelentes fontes de proteína e fibra. Vocês sabiam que a leguminosa também é fonte de proteína? Às vezes pode ser que tem gente que não saiba. A aveia é rica em um tipo de fibra que ajuda a reduzir o colesterol e prolonga a sensação de saciedade. Então, vale a pena investir ela na sua alimentação. Frutas, verduras e legumes são naturalmente baixos em calorias e ricos em fibras, que nos ajudam a nos sentir muito mais cheios. Para fazer escolhas inteligentes, é essencial aprender a ler rótulos de alimentos. Fique de olho na quantidade da porção, para não consumir mais do que indicado. Compare as calorias por porção entre diferentes produtos. Priorize alimentos com menos gordura saturada e evite gordura trans. Preste atenção no produto que é rico em açúcar simples e carboidratos refinados. Alimentos com fibra ajudam mais na saciedade. Então, quando você vê o rótulo, você vai preferir, a regra é o seguinte, você vai preferir os produtos com poucos ingredientes. O quanto mais natural for, melhor. A lista de ingredientes, ela é organizada de forma decrescente, ou seja, o que vem primeiro é o que tem maior quantidade. Então, uma lista de ingredientes pequena, com nomes que você conhece, é um bom sinal. Então, se tem lá uns nomes que você nunca ouviu, você não conhece, então você vai fugir deles. Então, se tem ingredientes que você conhece, aí sim, você vai falar, não, esse ingrediente aqui é uma boa escolha. Então, sempre você fica atento a isso, na lista de ingredientes. Quanto menor for a lista, melhor. Vamos ver isso aqui um pouco na prática aqui. A gente trouxe um molho de tomate para a gente analisar. Aí nós vamos ver. Vamos comparar um molho de tomate. Vamos ver um exemplo prático. Olha a diferença entre um molho pomarola caseiro e um molho Heinz. O molho pomarola, ao lado esquerdo, tem uma lista de ingredientes simples e natural. Olha a lista aqui, gente. Tomate, você conhece?
Sim. Cebola? Sim. Açúcar? Sim. Sal e cebolinha? Sim. Então, são ingredientes que você conhece, reconhece. Lembra? O que vem primeiro é o que tem maior quantidade. Então, maior quantidade aqui é o tomate. Então, você sempre vai preferir a lista de ingredientes dos alimentos que você conhece. Quanto menor, melhor. Já o molho Heinz, do lado direito, ele tem uma lista de ingredientes mais longas, com aditivos químicos. Ele também é mais calórico e tem mais sódio por porção. Além disso, o açúcar é o segundo ingrediente da lista, o que significa que há uma grande quantidade considerável dele. Isso mostra como dois produtos que parecem iguais podem ser muito diferentes. A escolha por um molho com menos aditivos e mais natural é uma troca inteligente e benéfica para a saúde. Então, gente, a partir de agora, vamos olhar a porção, vamos ver a lista de ingredientes, vamos atentar com isso, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. A gente trouxe um outro exemplo para vocês do iogurte grego versus o iogurte natural. Ó, é comum a comparação entre o iogurte grego e o natural. O iogurte grego, embora pareça saudável, por ter um alto calórico, chegando a 222 quilocalorias em uma porção de 170, já o iogurte natural, em geral, tem uma composição mais simples e equilibrada, com menos calorias, mas, mais uma vez, ler o rótulo nos ajuda a fazer melhores escolhas. Então, se a gente vê aqui a lista de ingredientes do iogurte natural, tem menos ingredientes. E o outro tem mais. E tem menos caloria, o iogurte natural. Então, sempre vale a pena ler a lista, sempre atentar à lista, porque a indústria faz de tudo para nos enganar. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora eu chamo a colega Ana Luísa para dar continuidade ao nosso encontro. Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade ao que a gente propôs hoje, para falar um pouquinho de calorias, eu trouxe aqui, a gente trouxe 2 exemplos de lanches, por exemplo, um combo de McDonald's e um hambúrguer caseiro. Aqui, eu busquei no site do Mac as calorias de cada componente e eu somei. Então, aqui a gente tem, num duplo cheddar McMelt, 1.481 calorias. Num hambúrguer, numa batata grande e numa coca tradicional de 500 ml. A gente tem 1.481 calorias. E 1.852 de sódio. E aqui, se a gente for fazer um hambúrguer caseiro em casa, a gente tem 450 calorias, que vai ter um hambúrguer, uma mussarela, um queijo magro, enfim, e salada à vontade. E uma coca zero, que não possui calorias também. Então, tem aqui 450 calorias. Olha a discrepância, né, dos valores. Então, assim, um hambúrguer caseiro cabe super na nossa dieta, a gente pode trocar, comer no jantar, a gente pode optar por esse lanche. Já o McDonald's, por exemplo, uma refeição 1.481 calorias é quase uma necessidade calórica de um indivíduo, que ele precisa comer no dia inteiro. Então, assim, é um valor muito grande, muitas calorias consumidas só nesse lanche. E de sódio também, 1.852 calorias, a gente está quase atingindo o total de sódio que a gente pode consumir no dia inteiro. A gente pode consumir até 2.000 calorias, que significa, 2.000 miligramas, desculpa, que significa 5 gramas de sódio, equivale a uma colher de chá, né?
de sal. Então, assim, é muito alto o teor de sódio e de calorias num fast food do McDonald's, por exemplo, ou de qualquer outro, né? Aí, Burger King, enfim. Pode passar, Dani. E a gente tem que se atentar também com a maionese. A maionese que a gente come no lanche, que a gente gosta tanto, ela é muito calórica. Então, assim, num potinho de 50 gramas, que é aqueles que tem numa lanchonete, que você vai comer um hambúrguer caseiro também, até, eles dão aquela maionese, aquele potinho, que tem 50 gramas. Então, pode chegar aí até 400 calorias. Então, assim, a gente está consumindo praticamente outro lanche só nesse potinho de maionese. Lembrando que maionese é feito de gordura, né? E gordura tem a maior densidade calórica. Então, 1 grama de gordura oferece 9 quilocalorias a cada 1 grama, né? 9 quilocalorias. É muito... É a densidade maior dentre o carboidrato e proteína, é a gordura. Então, a gente se atenta aí com a maionese, se possível, trocar, né? Deixar de consumir. Come vamos substituir por um requeijão light, que é a melhor opção, né? E é isso. Vamos mudar. Em termos de calorias também, aqui a gente tem, na primeira imagem, temos um prato de salada vezes um prato equilibrado de comida com todos os nutrientes que nos fornece. Muita gente troca o prato inteiro por um prato de salada. E aí, nessa troca, a gente tem que ter cuidado com esse prato de salada também. Porque se a gente coloca muita coisa na salada, igual é oferecido em muitos restaurantes que eles têm essa salada como opção, tem muita coisa nessa salada, muito molho feito de maionese. Então, assim, vai ser calórico igual um prato que se vai comer ali equilibrado. Então, nesse exemplo que a gente tem um prato de salada de 550 a 650 calorias. E o prato completo ali, com carboidrato, feijão, salada, frango, de 350 a 400 calorias. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Na hora de fazer essa troca, vale a pena comer salada? Realmente vai ser menos calórico? A gente vai estar ali consumindo algo mais saudável? Talvez não. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Aqui também, nessa outra imagem, a gente tem aqui um exemplo de pessoas que fazem trocas, assim, achando que está sendo melhor, mas às vezes está dando na mesma. Então, a gente tem aqui um prato de açaí e uma casquinha com uma bola de sorvete, uma bola de baunilha com castanha. Um açaí tem de 500 a 800 calorias, né? Com os tops ali que vai, leite condensado, leite ninho, e a pessoa acha que açaí é saudável, mas açaí também pode ser muito calórico, né? Dependendo ali do que você coloca. E aí, às vezes, você tá com vontade de tomar um sorvete ali e não toma, porque opta pelo açaí, né? Então, a gente tem que se atentar a essas escolhas, né? Então, se está com vontade de uma casquinha, toma uma casquinha mesmo, sabe? Tem menos calorias do que um açaí. Pode mudar, Dani. Aqui também é uma famosa frase que a gente vê aí, a gente que atende em clínica, a gente ouve bastante. Fala, não vou comer carbo à noite, carboidrato, né? Arroz, macarrão, vou deixar de consumir. E aí a pessoa vai e faz uma crepioca ali com 2 ovos, goma de tapioca, queijo e requeijão. Então, isso daí já deu de 350 a 450 calorias. E o prato ali de macarrão, que tem frango, molho de tomate, de 300 a 350 calorias. Então, assim, é a mesma coisa, sabe? Não, às vezes não compensa. Você tá achando ali que
que é mais saudável, e não é a mesma coisa. Em termos de calorias, emagrecimento, né? Claro que a gente tem que ver ali a qualidade do produto, mas em termos de caloria, tem que ver se compensa a troca, né? Se vale a pena. As pessoas que trocam também, falam ali, ao invés de comer aquele chocolate que eu amo após o almoço, vou trocar por uma barrinha proteica. A barrinha proteica, ela é muito calórica, ela, assim, substitui lanches, né? Ela pode substituir, pode ser um lanche da tarde, mas o que a gente não deve fazer é trocar por uma barrinha após almoço, por exemplo. Vou comer uma barrinha que é mais saudável. Mas não, a barrinha vai ter muitas calorias. Então, prefira 2 quadradinhos, 3 quadradinhos de chocolate, entendeu? Use a barrinha proteica para um lanche mesmo, para levar para um lanche, saiu de casa, leva na bolsa, mas não como um docinho que você quer comer, pós uma refeição. Aí aqui eu trouxe algumas comparações, né, de calorias. Na maionese, por exemplo, 20 gramas, a gente tem 60 calorias, né, em 20 gramas de maionese, que é quase é uma colher de maionese, 60 calorias. De mostarda, uma colher, 12 calorias. Então, assim, se a gente for comer um lanche, assim, a gente pode até consumir a mostarda, o ketchup, mas vamos se atentar para a maionese, que ela ainda tem bastante calorias. Aí a Coca Zero e a Coca normal. A Coca normal tem 149 calorias. E a Coca Zero não tem calorias. Então, assim, em termos de calorias, de emagrecimento, a gente tem que optar pela Coca Zero, né? Mas aí vem falando em qualidade, as duas são ruins, né? Não vale a pena, em termos de qualidade, também ficar consumindo só a Coca Zero. A gente recomenda, assim, que se consuma, mas ali, né, esporadicamente, tá com muita vontade de tomar, opte pela Zero, que não tem calorias, mas as duas são ruins, né, em termo qualitativo, as duas são ruins iguais. Num churrasco, por exemplo, eu gosto bastante de dar esse exemplo, a gente que fica ali beliscando só a carne tem muita gordura, gente, principalmente carne de churrasco, a gente só tem os cortes mais gordo ali, né? Então, o que a gente faz? Se tá no churrasco, vamos fazer um prato inteiro, vamos comer ali o arroz, que tem a mandioca, que vai ter sempre no churrasquinho ali, né? E aí a gente faz um prato mais equilibrado. E deixa de ficar beliscando a carne, que tem muita gordura. Então a gente fala ali, mas eu vou ficar beliscando, mas vou estar deixando de comer ali arroz, vou estar comendo menos. Arroz, mandioca, vou estar comendo menos. Mas não, é muita gordura a carne tem muita gordura, muita caloria. Então, assim, vamos comer um prato equilibrado, né? A gente monta ali tudo bonitinho, come um prato mais equilibrado e deixa de beliscar tanta carne assim, cheia de gordura, né? E eu falando. Desculpa, mas não precisa voltar, Dani. Mesmo exemplo também, eu gosto de falar da pizza. Por exemplo, a gente que vai num rodízio de pizza, o que a gente pensa? Eu quero comer mais pedaços, então eu vou tirar a borda da pizza. E o que a gente acaba comendo mais? O recheio. E o recheio é onde está mais a gordura. Então, assim, se a gente for num rodízio, por exemplo, ou comer pizza à la carte, enfim, come o pedaço inteiro, comer menos pedaço, e vai estar deixando de comer
menos gordura, somente gordura, né? Porque o recheio ali tem muito queijo, muito embutido, presunto, calabresa, tudo isso, né? Muita gordura, muita caloria. Então, vamos comer a pizza por completo, a borda por completo, que aí a gente está comendo menos, né? Pode mudar. Aqui a gente trouxe opções de cerveja também, que foi feito para pessoas que querem, né, seguir essa vida mais saudável, que já segue essa linha. Então, aqui a gente tem opções no mercado, a Ultra, por exemplo, né, a Michelob Ultra, a gente tem a Amstel Ultra, elas são reduzidas nas calorias, né, foi com menos carboidrato, então foi pensando nisso mesmo, para essas pessoas que querem, né, tomar moderadamente, mas ali, pensando em termos de calorias, vai estar consumindo menos, pelo menos quase a metade vai estar reduzindo. Então, a gente, vou ler aqui. Cervejas tradicionais podem ter entre 140 a 160 calorias, né, de 350 ml, enquanto versões zero e ultra são significativamente mais leves. Lembrando que o álcool possui a segunda maior densidade calórica. Então, a cada 1 grama de álcool, a gente tem 7 calorias, o que perde somente para gordura. Aqui, ficando atrás somente da gordura, que a cada 1 grama fornece 9 calorias. Então, por isso, para reduzir as calorias na cerveja, é ideal que tenha menos álcool. Então, enquanto menos álcool, menos calorias a gente vai ter na cerveja. Aí tem a cerveja zero, né? Temos ali a Budweiser, a Império também, acho que tem a zero. É isso. Um olhar crítico sobre alimentos considerados saudáveis, mas que escondem um alto valor calórico. Então, gente, alimentos fit, ele pode conter ali óleo de coco, que é muito calórico, castanhas, que são, apesar de serem gorduras boas, elas são muito calóricas. Mel, açúcar de coco, mesmo impacto calórico, né, que o açúcar comum, e farinhas integrais, também que pouca diferença da farinha tradicional, refinada. Pode passar, Dani. Então, aqui a gente tem exemplo nessa primeira imagem do chocolate normal e um chocolate 80%. Olha a diferença de calorias. O chocolate de 80% é até mais calórico, né? Em termos de emagrecimento. Não vale a pena essa troca, né? Apenas se você tem outro objetivo, aí é só melhorar a qualidade na alimentação, mas se você está no emagrecimento, pensa em reduzir ali a gordura corporal, não compensa essa troca. E também a gente tem que se atentar para a quantidade, né? A pessoa fala, vou comer ali, igual no segundo exemplo, a Nesfit e a Passatempo. Quase a mesma caloria, 114 o Passatempo e a Nesfit 106. Aí, mas Nesfit eu posso comer mais, porque é mais saudável, né? É lanchinho fit. E não, em termos de calorias, não é mais saudável. Ali a gente tem o exemplo de doce de leite e da pasta de amendoim. A pasta de amendoim, ela é até bem mais calórica que outros docinhos aí que a gente come. Pasta de amendoim, que é feita de gordura ali, né, de amendoim, que é gordura boa, mas é muito calórica. Vai ter ali 123, uma porção de 20 gramas. Doce de leite, 69. Aí, a gente tem um exemplo aqui também do leite condensado, 20 gramas. Então, uma colher, né, uma colher de sopa, 66 calorias. E aí, a indústria aí do suplemento vai e coloca um doce ali de creme branco da Growth. 122 calorias. Até bem mais calórico, né, numa porção de 20 gramas. E aí a pessoa acha ali que está comendo mais saudável, que está, né, tem proteína junto.
vai ser menos calórico. Em termos de emagrecimento, não. Compensa você comer uma colher de leite condensado mesmo. Aí aqui mais um exemplo também é de aveia e granola sem açúcar. A granola, uma porção de 50 gramas, acaba ser até mais calórica, né? 211 calorias. Vezes a aveia, 191 calorias. E a aveia é um alimento muito bom, gente. Tem muitas fibras, é bom a gente está colocando ali em tudo, né, que a gente for consumir, iogurte, frutas, é um ótimo alimento, ajuda na saciedade. Então, assim, eu gosto bastante de indicar a aveia nos alimentos e aumenta o teor de saciedade, de fibras e tudo mais, e é muito bom. Então é isso, e assim concluímos que nem todo alimento com rótulo saudável é de fato mais leve e a melhor opção, né? Com essas opções ali todas que eu trouxe, é um exemplo prático que eu trouxe para vocês disso. O equilíbrio e a qualidade das escolhas impactam diretamente no seu estilo de vida. Então, trocas inteligentes, quando bem orientadas, podem transformar sua saúde, pode ser um grande aliado na redução dos danos na alimentação e na balança a longo prazo. Como nutricionistas, nosso objetivo não é promover restrições extremas, mas educar para a autonomia alimentar, respeitando sua individualidade, rotina e objetivos. Conhecimento é a base para fazer escolhas conscientes e mais saudáveis. É isso, obrigada, gente. É isso que nós trouxemos hoje para vocês. Muito obrigada, Ana, Sandra. Foi bastante interessante, né? Ver essas trocas. Às vezes a gente acha que está fazendo escolhas super saudáveis e, na verdade, pode estar até prejudicando mais a saúde, principalmente em relação aos ultraprocessados, né? Com certeza. Muito bacana. Agora eu deixo aberto, quem tiver aí algum comentário, alguma dúvida, pode mandar para o chat, pode levantar a mão também quem quiser falar. Eu vou compartilhar aqui também, porque eu identifiquei, eu sou vegetariana, né, já tem alguns anos aí, desde 2018, e foi o que me ajudou. Oi? Alguém falou? Não estou visualizando aqui. Continuando, e aí essas trocas que foram faladas de hambúrguer caseiro, aprender a comer mais leguminosas, porque antes eu só comia aquele feijão básico, ou às vezes o feijão preto em alguma feijoada, alguma coisa. E agora eu procuro mais variedade, né, dos grãos, a lentilha, o grão de bico, outros tipos de feijão também, que eu não nem fazia ideia que existia. E aí aprender a fazer os hambúrgueres caseiros, né, vegetais, enfim. E aí muito legal. E hoje eu tenho um irmão autista que ele tem alguma seletividade com alguns alimentos que são muito ruins. O caso principalmente da salsicha. Aí eu fui atrás para aprender a fazer salsicha caseira para ele, para conseguir fazer essa troca. E aí faço com carne, com frango, aí consigo fazer, ele tem muita dificuldade de comer vegetais. Então aí eu consigo incluir beterraba, cenoura, essas outras coisas nessa salsicha caseira. É claro que dá um pouco mais de... As verduras no suco, ou para fazer uma massa de panqueca. Tem tanta forma assim, da gente incluir, a gente nem sabe, acha que só tem que comer ali, não gostando, né? E tem formas de ficar mais gostosa, de ser prazeroso isso. Sim. E eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, nem sempre condiz ali com a rotina das pessoas, mas, assim, em relação à qualidade de vida, de saúde, nossa, melhora muito. E muito legal ver aqui que vocês estão trazendo, assim, que condiz bastante com essas práticas. Sim, e a gente aceita também
A gente aceita opiniões também do que vocês querem ver por aqui, que a gente traga mais, né? Para a gente fazer um conteúdo bacana para vocês. Podem mandar e-mail para a CSQV, que a gente vai estar atendendo aí dúvidas. A gente pode trazer lanchinhos, receitas saudáveis, se vocês se interessarem. O Jucimar aqui levantou a mão, pode falar. Então, vou falar primeiro, o colega não habilitou o microfone, então eu vou falar. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia. Antigamente também, eu sempre vejo que a gente está conversando, ficar conversando com uma foto, né? Eu já faz um tempo já que nos meus exames que eu faço, geralmente uma vez no ano, eu faço um check-up, e nos meus exames laboratoriais aparece alteração de triglicérides e também pré-diabetes. Eu não fumo, eu não tomo bebida alcoólica, certo? Não exagero em questão de gordura. E eu brinco que até quando eu vou em alguma festa com algum amigo, o pessoal oferece bebida, cerveja e tal, eu falo, não, eu não tomo bebida alcoólica, mas eu aceito a minha parte de cerveja em suco, porque eu sou viciado em suco, eu amo suco. Eu queria saber como que a ingestão do suco, certo, pode influenciar de forma negativa nessa questão dos meus triglicérides alterados e da pré-diabetes. Como que eu posso agir para que eu possa continuar tomando o meu suco que eu gosto, né, de uma forma saudável, que não vá agir de forma negativa na minha saúde. Obrigado. Sandra, você quer responder? Posso responder. Vamos lá. Então, como que você poderia fazer? Como o caso é o diabetes, então o diabético já é de forma diferente. Você vai preferir comer a fruta ao invés do suco. Por conta, você precisa de mais fibras na sua alimentação. Então, se você consumir o suco, você vai estar ingerindo mais frutose. Então, você vai ter que comer, né? Ao invés de tomar suco, comer a fruta. Mas fazer suco também Só um detalhe é que eu não sou diabético, né? Pré-diabetes. Isso, mas mesmo assim, a recomendação é a mesma, porque você já tem uma resistência insulínica já no corpo. Tá bom. Mas aí, se de qualquer forma quiser consumir o suco, a gente recomenda que não coe. Entendeu? Não coar o suco vai estar ali ingerindo mais fibras que a fruta oferece, e aí isso não vai fazer elevar ali o nível, né, de glicose no sangue. Então, isso, mas lembrando que ele pode tomar, mas não isoladamente, ele tem que adicionar uma fibra junto, tem que adicionar uma couve, uma folha, então tem que estar bem mais fibras nesse suco, porque, por exemplo, ele vai pegar lá uma laranja, um exemplo, né? Aí ele vai tomar, não pode. Então, tem que acrescentar ali mais fibra, tem que acrescentar a couve. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Sempre com as fibras e nunca coado, nunca o suco refinado ali por inteiro, né? Isso. Ok, obrigado. Por nada. Eu vou ler aqui o comentário no chat. A Elaine falou que só viu a mensagem no grupo agora e perdeu. Elaine, a gente está fazendo a gravação, tá, dessa apresentação, e aí depois a gente vai... E aí o Marcos Moraes... Ana? Vocês estão me ouvindo? Oi, estamos. Então, sim. Ana que falou, né, da troca lá pela Coca e Coca Zero, quer responder? Ah, desculpa, eu não estou olhando o chat. Vamos lá.
se Coca Zero faz mal. Em termos de qualidade, faz, porque tem muito componente químico ali. Como que é o nome dela? É o Marcos mesmo. Tem muito componente químico ali, Marcos, então, assim, ela faz mal. Se você tomar muito, assim, vai fazer mal a longo do prazo, né? Então, a gente recomenda ali só quando você está com muita vontade de tomar coca, aí a gente, em termos de emagrecimento, né, que não tem calorias, a gente fala, toma ali uma coca, então, não sendo todo dia, toda hora, compensa essa troca, sabe? Porque a normal tem 149 calorias, então você guarda essas calorias ali para outro alimento. Obrigada, Ana. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho uma pergunta em relação a açúcar. Esses açúcar demerara, esqueci o nome do outro agora, eles têm diferença? São realmente mais saudáveis ou entram dentro dessas trocas aí que nem tanto? Tem diferença em relação ao processo que ele foi transformado, né? Então, assim, por exemplo, o branco, né, o refinado, o branquinho, ele foi passar pela indústria, lavado, retirado os nutrientes. Então, o demerara já é mais saudável, entendeu? Aí tem o demerara, tem o açúcar, o melado, né, o cana de... Ai, como que é o nome? Fugiu agora. Qual que é, Ana? Açúcar de coco, não, o outro, o marronzinho. Mascavo. O mascavo, isso. Então, assim, é o processamento, você entendeu? Então, os açúcares, eles vão ter um pouquinho ali de vitaminas, mas, assim, eu penso, né, na minha conduta, eu não acho que a gente deve fazer essa troca pensando em conseguir ali os nutrientes nos açúcares, né? Então, esses nutrientes a gente consegue na salada. Então, assim, ele é mais caro e a pessoa acha que vai poder consumir mais, né, por ser mais saudável, ter um pouquinho ali de vitaminas a mais, mas não. Então, assim, eu não recomendo essa troca. Eu falo para consumir o normal, mas sempre em pouca quantidade, e consome ali, se você quer as vitaminas de fato, vamos consumir os legumes, as verduras, na salada, entendeu? Não compensa essa troca pensando em ser mais saudável, assim. É a minha conduta, né? A Sandra pode ter já uma conduta mais... Mas ele é menos processado. Não, a gente então não estimula o consumo de açúcar, não. A gente só esclarece as pessoas para optarem pelas escolhas melhores que elas queiram fazer. Entendi. Legal. Não veio mais nenhuma pergunta, nem aqui no chat, nem ninguém levantou a mão. Então, eu vou encerrar aqui. Aqui a gente tem os serviços oferecidos para a CSQV. Se vocês quiserem ler esse QR Code, ele vai... aqui tem nossos contatos também, né? Como a Ana falou, se quiser alguma orientação, se tiver alguma sugestão, vocês podem entrar nesses contatos aqui, né? Todos os serviços que a gente faz aqui na CSQV. E aí, lendo o QR Code, vai levar para vocês para essa página aqui, que são as ações que a CSQV faz, né? Então, tem todo tipo aqui, a Hora do Café, os projetos, né? Tudo de serviços que a CSQV oferece, vocês vão encontrar mais informações aqui, inclusive o atendimento nutricional, né? Se vocês quiserem fazer um atendimento individual, vocês entram aqui, conseguem fazer o agendamento com o Henrique, com a Sandra. A Ana não está fazendo um serviço específico, né, por enquanto. Então, agora a gente tem o atendimento aberto com o Henrique e com a Sandra, né? E aí tem os outros serviços aqui também, né, da CSQV, aferição de pressão, como é que funciona. Também temos os serviços da educação física, né, do Pablo, o Matheus, as meninas, a Lorena e a Keila também, que fazem aí a Laboral.
E aí tem o treinamento funcional, que é a atividade que eles fazem aí todo final do dia, que é muito bacana também. Tem um grupo já participando aí, que bastante tempo, e aí tem as informações aqui, vocês podem entrar, todos os serviços aí da CSQB. Pode falar, Sandra. Não, eu apertei Foi sem sem querer? querer. Tá bom, então. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Sana e Andro e Ana, por trazerem aí as suas experiências com a nutrição. Muito bom ouvir vocês. E aí a CSQB fica aberta aí a todos os servidores. Podem entrar em contato, procurar saber mais aí dos nossos serviços. Estão à disposição aí para todos os servidores. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada a todo mundo Obrigada. por participarem, estar com a gente aí nesse momento. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada.